E se o Boruto acabasse morrendo no final de Two Blue Vortex? Num primeiro momento, essa teoria até pode parecer loucura, mas quando analisamos o rumo que a história está tomando e o desenvolvimento do Boruto como personagem, alguns elementos acabam indicando um dos possíveis rumos do protagonista no final do mangá. E pra gente entender isso, temos que compreender alguns fatores. O primeiro é de que a história de TBV promete ir por um caminho não tão convencional e foi afirmado tanto pelo Kishimoto quanto pelo Ikemoto que essa nova fase do mangá será bem mais tensa e com consequências cada vez maiores. Isso por si só já é um indicativo de que podemos esperar acontecimentos pesados, e não creio que o fato do Inojin não ter morrido agora significa que ninguém vai de base até o final da história. Até porque o time 10, por exemplo, deve enfrentar a Shinjo Matsuri, então o perigo ainda é real para todos eles. E falando do Boruto, um dos principais pontos no personagem nessa nova fase é como ele está completamente destacado de todo o resto, tomando atitudes e agindo de uma maneira que nem nós esperávamos, como por exemplo, quando ele marca o seu retorno contra o Code, enquanto pensávamos que ele queria logo de cara tentar encontrar alguma solução para a onipotência ou salvar os seus pais. Na verdade, Boruto veio com um objetivo novo, visando a ameaça do 10 Caudas, algo que nem o próprio Code tinha noção, fazendo um mistério acerca do que aconteceu com o personagem durante esses 3 anos de time skip. Boruto sequer queria perder tempo com o Kawaki, como se a ameaça que ele estava investigando fosse muito maior do que o Kawaki e os seus atos, mostrando uma certa maturidade para o protagonista, fazendo ele se tornar muito parecido com o seu mestre Sasuke, realizando seu objetivo pessoal, que era de se tornar um ninja como ele, agindo como um Hokage das sombras e protegendo a vila. Não é loucura imaginar que o Boruto esteve vigiando Konoha durante todos esses anos com os seus sapos, e quando o Code apareceu, o Boruto logo retornou. E bom, acontece que o próprio fato do Boruto se tornar como o Sasuke, honrando o seu legado ninja, indica o que o personagem está disposto a passar. Sasuke já admitiu ao Boruto que ele, assim como Naruto, estava pronto para morrer por Konoha pela vila. O mesmo Sasuke que já tinha afirmado que a alma de um shinobi não muda independente da era, independente também de um mundo como o atual em Boruto, que se tornou uma grande mentira graças à onipotência. Esse mesmo Sasuke também não pensou 2 vezes em se sacrificar pelo seu aluno. Um ninja sempre vai estar disposto a sacrificar sua vida pelo bem da própria vila e de seus companheiros. Esse é o caminho ninja do Sasuke, aquele que Boruto sempre visou, fazendo com que o desenvolvimento do Boruto seja uma das melhores coisas da franquia, onde ele foi de um garoto que mal gostava de se sujar treinando e pegando o caminho mais fácil para um ninja que pensa no bem maior, na sua vila e em como defendê-la, deixando inclusive seus interesses pessoais momentaneamente de lado, como o fato dele querer resolver toda essa situação envolvendo a onipotência e os seus pais, porque tinha uma ameaça maior no momento, que era o 10 Caudas. E um bom paralelo entre a maturidade do Boruto e do Kawaki atualmente é que enquanto o Boruto deixou esses seus interesses de lado no momento para poder combater a ameaça dos Shinjos, mesmo com a invasão, o Kawaki estava visando o Boruto porque quer eliminá-lo, com o próprio Boruto pedindo a sua ajuda, dizendo para eles deixarem isso de lado por enquanto, mas o Kawaki se recusando, mostrando que enquanto o Boruto ele realmente quer resolver o que mais importa no momento e ele tem essa maturidade para poder distinguir o que é mais importante, o Kawaki não tem a menor noção disso e simplesmente quer fazer o que dá na sua telha, o que ele realmente quer, por mais que a própria vila esteja sendo atacada. Lembrando que eu não tô falando que o Kawaki não tá protegendo a aldeia da Folha, porém é fato que teve um momento ali onde ele simplesmente quis mirar no Boruto quando a aldeia estava sendo atacada. E sobre essa questão do sacrifício do Boruto, isso não fica só na minha interpretação. No próprio mangá, o Boruto afirma que não seria má ideia morrer em Konoha, mas que não seria naquele dia em específico, o que deixa muito claro uma coisa: o Boruto realmente está disposto a dar a sua própria vida pela aldeia da Folha. Se ele vai acabar morrendo é uma outra história, mas o fato é que o personagem tem em sua mente que a morte dele é uma possibilidade real e aceita isso. Ele sabe que como um ninja que herdou
aceitou a vontade do seu mestre e do seu pai, ele precisa estar disposto a se sacrificar pela vila. O que me faz pensar em qual seria o rumo do Boruto no final do mangá. Será que vai chegar um momento onde o protagonista terá que abdicar da própria vida pelo bem maior, pela reconciliação com seu irmão? Ou será que, como protagonista do mangá anterior de Kishimoto, Samurai 8, o Boruto vai acabar transcendendo no final de tudo e virando uma existência completamente diferente da atual, sendo esse o sacrifício final para salvar o mundo ninja? E bom, dando a minha opinião sobre o que eu gostaria que acontecesse com o Boruto no final do mangá, eu acho que tem que ter uma consequência bem grande pro personagem. Se a gente pegar Naruto como exemplo, a gente viu que na batalha final ali no Vale do Fim, ambos perderam os seus braços e esse foi o símbolo da reconciliação entre os dois. Por mais que o Naruto ele tenha recuperado o seu braço, né, ele tenha construído um novo, ele ainda tem as faixas ali para lembrar do que aconteceu e o Sasuke ainda ficou sem um braço. No caso do Boruto, eu não diria que eu quero que aconteça algo parecido como ele perdendo um olho ou algo do tipo, mas algum tipo de consequência fora da caixinha. Uma boa aposta de fato seria se realmente a onipotência não fosse revertida, e aí ele precisasse criar novas memórias com as pessoas que ele conhece. Isso casaria muito com o tipo de ninja que o Boruto sempre quis ser e se tornou. Dessa forma, ele estaria fazendo a coisa certa, ele conseguiria resolver os conflitos, porém, ele ainda teria uma grande marca, né? O custo disso tudo seria que as memórias que as pessoas tinham com ele nunca mais vão voltar. E sim, pode parecer num primeiro momento que seria uma cópia de Naruto, porém se você analisar mais a fundo, você vai ver que não é nada do tipo. Até porque é completamente normal que numa história o personagem principal no final tenha alguma consequência. Fora que apesar de Boruto ser uma história completamente original, né, e uma sequência independente de Naruto, o Kishimoto ainda implementa vários elementos da série original para apresentar a franquia para uma nova geração. Para quem não sabe, originalmente Naruto teria um reboot, né, no final ali do mangá teve essa discussão, porém no final o que realmente aconteceu foi uma continuação com o Boruto e o Kishimoto fez com que o Ikemoto, né, confiou a ele a arte do mangá. Porém já tinha essa ideia, né, de realmente refazer Naruto com um novo autor, né, um novo desenhista. Porém eles continuaram com Boruto, então apesar de ser uma história própria, tem vários elementos que o Kishimoto ele acaba repetindo para apresentar, né, a mensagem da franquia para uma nova geração. Por isso que tem vários elementos de Naruto e Boruto que são muito parecidos, apesar de cada um terem os seus próprios contextos. Tipo, em Boruto a gente tem uma nova organização maligna, a Kara, que tem os seus próprios objetivos. Temos ali um amigo do protagonista que ele vê como um irmão, apesar deles não serem irmãos de sangue. E aí tem toda aquela trama para eles se reconciliarem. Tem também o personagem que faz de tudo por poder, como é o caso do Kawaki, que é bem parecido com o Sasuke. Mais uma vez, não tô comparando os dois personagens, mas só dizendo que os dois queriam poder acima de tudo para poder realizar os seus objetivos. E aí o Kishimoto tá trabalhando essa relação entre os dois, né, fazendo até o Boruto não ter ódio nenhum do Kawaki. Ele realmente quer se reconciliar com o seu irmão, da mesma forma que o Naruto queria se reconciliar com o Sasuke. Então esses tipos de elementos o Kishimoto realmente tá repetindo em Boruto, porém com uma nova abordagem, um novo contexto. Então eu realmente acho que no final de tudo o Boruto pode ter uma grande consequência, e eu arriscaria que talvez a onipotência não seja revertida, ou então o Boruto acabe perdendo alguém muito importante para ele. E mano, vocês já pararam para pensar nos poderes que o Boruto pode ter aprendido durante esses anos de treinamento com o Sasuke e o Kashinkoji? Então dá uma olhada nesse vídeo aqui que tá aparecendo na tela agora, onde eu listei vários poderes que o Boruto pode ter aprendido e que com certeza vão te surpreender. Clica aí, o vídeo tá bem legal, a gente se vê numa próxima, falou!